Bom dia, meu povo amado, meu povo de Cristo, bonitos e bonitas. Vamos dar início a mais uma leitura da Bíblia. Vamos ler mais um evangelho. Um tal de Lucas. Senhor Lucas. Pessoal, Lucas, quando ele escreveu o início aqui desse livro, até então ele não sabia que ele iria para o livro da Bíblia. Não, livro da vida, hein? O livro da Bíblia. Ele escreveu como se fosse mais um conhecimento, como se fosse qualquer outro escritor. E só depois se descobriu que o nome dele iria, as palavras dele iria para a Bíblia. Mas é isso. Bom, vamos dar início a uma oração. Hoje é, hoje é segunda. Bom, vamos lá. Adler, não feche seus olhos, porque se bem que, como eu tô devendo dinheiro para você, então, né? Deus me perdoe. Vamos lá. Quem puder, Que isso, cara? quem puder fechar os olhos. Ah, vamos respirar fundo, né? Como sempre. Estamos dando início a mais uma semana. Então devemos começar a semana com o máximo possível de fé, o máximo possível de tranquilidade, tirar toda a ansiedade do nosso coração, tirar todo o nervosismo, não pensar no amanhã, mas pensar no hoje. Pensar só hoje, na segunda. Vamos trabalhar hoje, vamos dar o nosso melhor hoje, vamos tratar bem nossos maridos, nossas esposas hoje. Vamos orar para Deus como se fosse a última vez, só hoje. Senhor, estamos aqui mais um dia para fazer mais uma leitura do livro que o Senhor nos deu. Estamos aqui mais um dia para começar a leitura do manual da vida, o manual que todos nós, seres humanos, precisamos para viver. Um manual que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento e discernimento do mundo. Daí nós sabedoria para poder entender cada palavra que o Senhor escreveu aqui. Dai-nos discernimento, visão e clareza de entender cada palavra como o Senhor escreveu. Dai-nos, nos ajude para entender cada palavra que o Senhor colocou da mesma forma que o Senhor escreveu. Que nós podemos entender da mesma forma que o Senhor escreveu. Em nome do Senhor, amém. Vamos lá. Pessoal, Lucas, resumindo Lucas. Número um, Senhor é com você. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor é. Ele é. Ele não está, ele é. Em todos os momentos de nossas vidas, Deus sempre está conosco. Nós às vezes não percebemos, mas Ele sempre está conosco. Naqueles dias que você tá sozinho, mas tá achando que ninguém tá te ouvindo. Aquele momento que você tá lá pedindo ajuda, sabedoria, pedindo uma visão, uma resposta, um sinal de qualquer coisa. Você acha que ele não está te ouvindo, mas ele tá te ouvindo. Porque depois daquele sinal que você pediu, ele vai dar ou aquela resposta ou aquela situação, ele vai te ajudar e vai falar: Lembra daquele dia que você estava no seu quarto, ajoelhado, chorando? Lembra daquele dia que estava dentro do seu carro? Pensando, pedindo respostas. Lembra aquele dia que estava trabalhando, limpando isso, pedindo respostas? Eu estava lá. Eu estava te ouvindo naquele dia. Você achou que eu estava sozinho, mas não, eu estava lá. Eu vi cada lágrima saindo do seu rosto. Então, ele sempre é conosco. Talvez as respostas não virão hoje. Talvez a resposta vai vir quando a gente tivermos maturidade suficiente para ouvir a resposta. Há muitas respostas que a gente não tem maturidade suficiente para ouvir. Entende? Às vezes ele vai passar, ele vai dizer pra gente. Ele nunca vai dizer pra gente passar pelo processo. Falar assim, José, vem aqui. Você vai ser preso, você vai ser desacreditado, você vai ser isso, mas depois você vai ser rei. Você acha que José ia? Ele falou, não, deixa eu aqui. Davi, tava lá com sua família. Você acha que ele ia aguentar passar pelo processo? Moisés, Abraão? Não. Ele vai nos dar a visão, a provisão.
também. Mas o processo ele nunca vai dizer. Então ele sempre vai estar conosco em todos os nossos momentos. Pessoal, o capítulo um ele é muito grande, então eu resumi ele ontem. Vou ler parte por parte, um pouco mais fácil. Então vamos lá. Muitos já se lançaram à tarefa de compor a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. De acordo com o que transmitiram, aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, assim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver informado cuidadosamente de tudo desde o princípio, resolvi escrever para ti uma exposição ordenada dos fatos, para conheceres melhor a solidez da doutrina que recebestes. Então ele já não sabia, como eu falei, ele não sabia que ia escrever algo para Deus, algo para a Bíblia, né? O manual do ser humano, o livro mais vendido no mundo. Pessoal, eu vou pular não, verdade. Vamos falar de João Batista, logo depois falar de João Batista. João Batista, que eu acabei pegando aqui uma foto não, uma explicação. Quem foi João Batista? Foi o último dos profetas a prenunciar a chegada de Messias, desempenhou um papel crucial na preparação para o ministério de Jesus. Em Isaías 43 já dizia, já tinha as profecias, né, que viria João Batista, já estava escrito que ele viria. João Batista, ele é pai de Zacarias, mãe de Isabel, e João Batista e Jesus, eles eram primos de segundo grau. Primos de segundo grau. Mesmo elas sendo virgem, mas daí é um milagre de Deus. As mulheres sendo virgem e tendo filhos. Então fala. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, pertencente à classe de Abiás. Sua mulher era descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus e seguiam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os dois eram da idade avançada. Ora, quando Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais diante de Deus, ao chegar a vez de sua classe, ele foi sorteado segundo o costume do sacerdote para entrar no santuário do Senhor e lá ofereceu o incenso. Toda a multidão, o povo, estava em oração. Lá fora, no momento de oferecer o incenso, apareceu então um anjo, Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. E cheio de medo, o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi atendida. Porque tua oração foi atendida. Isabel, tua esposa, vai ter um filho, a quem darás o nome de João. Ficarás feliz e radiante, e muitos se alegrarão quando ele nascer, porque ele será grande diante do Senhor. Não tomará vinho, nem qualquer bebida forte. Desde o seio de sua mãe será cheio do Espírito Santo, e reconduzirá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará diante dele com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar o Senhor em um povo bem disposto. Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, estou sempre diante de Deus e fui enviado para te falar, anunciar esta boa nova. Ficarás mudo e sem poder falar até o dia que se realizar estas coisas. Já que não acreditastes em minhas palavras, que não há de cumprir a seu tempo. O anjo apareceu e falou: Zacarias, você vai ter um filho. Sua mulher sendo estéril ou não, você vai ter um filho. Ele vai ser isso, isso e isso. E eu te estou anunciando as boas novas. Tenha fé. Acredite e tenha fé. Não seja um homem de pouca fé. Tenha fé e acredite. Mas pela pouca fé dele, o anjo deixou ele mudo até a data do processo, do fim do processo, até que se cumpra as boas novas.
E depois ela só vai voltar ao assunto dele lá no final desse mesmo capítulo. E dando, depois continuando, eu vou já direto pro 26, para dar uma, senão fica muito longo. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Ó, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. Foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem, cadê, me perdi. A virgem chamava-se Maria. Entrando onde ela estava, disse ao anjo: Alegra-te, ó cheia de graça, ó Senhor, é contigo. Tet, 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 tet. Pessoal, só dando uma cortada aqui. Ah, às vezes nossas vidas vão estar normais, entre aspas, mas nós achamos que nossa vida vai ser normal. Vamos fazer nossas coisas normais para umas outras pessoas. Mas Deus, ele já está agindo nas nossas vidas de todas as formas. Talvez ele já está fazendo algumas alterações na nossa rota que a gente não está vendo. Às vezes ele já está agindo de todas as formas ao nosso redor, só que nós não estamos vendo. Às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada conosco, ou a gente precisa fazer de ação, mas ele já está colocando cada pilar em cada rotina, hein? Em cada rota da sua vida, cada coluna, cada rua, já está preparando um terreno para tudo. Só que a gente nunca vai ter esse discernimento. A gente já vai descobrir isso lá na frente. Ou às vezes quando um milagre acontecer, ou talvez ser um anjo, se a gente merecer receber a visita de um anjo e poder vê-lo, a gente vai saber o motivo de cada coisa que está acontecendo nas nossas vidas. E depois, continuando, Deus já era com Maria, sempre teve com José, e Deus é conosco. Então vamos lá, no 28, deu 28, cavaleiro. Entrando onde ele estava, disse-lhe o anjo: Alegra-te, cheio de graça, o Senhor é contigo. Deus já era com Maria. Deus já era com José. Deus já é conosco. Mesmo ele não ter nenhuma resposta, Deus já é conosco. Como eu falei no começo. Deus já é. Ele é conosco. E ao ouvir tais palavras, Maria ficou confusa e começou a pensar o que significaria aquela saudação. Então, o que a gente pode fazer? Pode pensar. A gente não deve se assustar. O novo se assusta. Tudo que é novo, a gente tem medo. Tudo que é novo, a gente tem insegurança. Tudo que é novo, a gente não tem confiança. Todos estão aqui e vieram do Brasil para cá, todos tivemos o medo, porque é novo. Tudo que é novo, a gente tem um certo pé atrás. Mas ele fala: não tenha medo. Deus é contigo. Estou aqui. E depois continuando. Não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso para contigo. Porque que acontece? Os planos de Deus não é para destruir a gente, mas é para modificar, é para modelar, é para preparar para algo bem maior que está vindo, para preparar você para algo que já está pronto. Ele não está preparando algo, algo já está pronto. Ele está preparando você. Você tem que estar pronto para receber as coisas do mundo, né? As coisas de Deus, as coisas do Kairos. É ele, ele está preparando a gente, está modelando a gente, detalhe por detalhe, coluna por coluna. Depois continuando lá no 31, conceberás em teu seio e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Maria, Maria, porém, perguntou ao anjo: Como será isto, se eu não vivo com o homem, se eu sou virgem? Como terei um filho se eu sou virgem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá
com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho. Em sua velhice está no sexto mês. Aquele é chamado o estéril. Isabel vai ter João Batista, primo de segundo grau de Jesus. Porque nada é impossível para Deus. Porque nada é impossível para Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. Qual que é o corte que a gente tem que pegar da Maria? Servidão. Não servir somente os irmãos que estão aqui, mas servir a Deus. Fala, Deus, usa-me da melhor forma. Faça conforme a tua vontade. Use o seu servo para o que você quiser. Coloque as palavras certas na minha boca para me usar, para levar mais pessoas ao reino, mais pessoas ao Senhor. Então ela era muito fiel às palavras de Deus. Ela era muito fiel ao Senhor. Ela sempre falava: me usa. Estou aqui para ser a sua serva. E a gente às vezes não temos essas orações de falar, Deus, me usa. A gente pede muito, mas a gente nunca oferece. A gente só pede, mas não oferece. E depois eu já pulo pro trotoleio. Que Deus, que Deus nos use como um canal para levar-nos as coisas, as pessoas boas. Que eu falei, não adianta a gente só pedir. Mas a gente tem que oferecer ajuda para Deus, se oferecer para Deus, como se fosse um canal, como se fosse um rio, para levar as coisas boas, levar a boa nova para outras pessoas. Às vezes a gente é uma lagoa que só recebe, mas não leva a palavra boa para outras pessoas. Então, a gente tem que ser um rio, tem que ser um canal para receber e levar as coisas boas para outras pessoas. Imagina se todo o conhecimento que a gente tem aqui nessas lives de manhã aqui, por exemplo, ficasse somente aqui. Não fosse para o YouTube, não fosse para nossas conversas diárias, nossas reuniões diárias. Imagine se eu colocasse, por exemplo, falasse a mensagem do grupo, o convite vai ficar só em um grupo. Não. Eu fui, coloquei todas as pessoas de todos os outros grupos, nesse atual que eu mando o link, para quando eu mandar, todo mundo ver. Para todo mundo estar disponível para ouvir a palavra. Nós temos que sermos de rios, canais da palavra do Senhor. E aí que eu escrevi que a gente deve fazer essa oração, porque grande é quem serve, independente da situação, grande é quem serve. E depois eu vou, já pula pro já vou pro 45, não fica muito grande. Tadadadadadá. E falar: bem-aventurado aquela que acreditou que se cumpriria o que foi dito da parte do Senhor. Ela tenha ganho um novo apelido de bem-aventurada, Maria bem-aventurada, porque ela acreditou em cada palavra que o anjo disse que veio do Senhor. Você acha que hoje, cada um que está aqui, com a fé que temos, iríamos acreditar um anjo, pum, aparece aqui e fala, ó, vai acontecer isso, 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 isso. Será que nós temos fé o suficiente para acreditar em cada palavra, em cada coisa? Entende? É fé, cara. Eu não posso falar por todos, nem por mim, mas é complicado ser bem-aventurado. É complicado ter essa fé. Só que a gente batalha diariamente para ter essa fé e acreditar em tudo que Deus fala. E quando e Deus falou com ela, ela foi e acreditou. Ela não hesitou, ela acreditou. E por isso ela foi chamada de bem-aventurada. Depois disso, então, Maria, a oração. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a sua humilde serva, pois daqui em diante de todas as gerações proclamarão que sou feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é seu nome. De geração em geração
se estende a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Demonstrou o poder do seu braço e dispersou o que pensam que eu sou soberba. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Enriqueceu os bens famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu seu servo Israel, lembrando de sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, de seus filhos para sempre. Maria ficou com os. Não, isso aí depois não me interessa. Uma das orações. E depois do nascimento de João Batista, quando Isabel chegou ao seu tempo de dar à luz, ela teve um filho. Seu vizinho e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe concederá esta grande graça e foram participar de sua alegria. 8 dias depois vieram circuncidar o menino e queria chamá-lo de Zacarias. Até então o nome do seu pai era Zacarias e queriam chamá-lo de Zacarias, que era o nome do pai. Mas sua mãe respondeu: Não, ele se chamará João. Disseram-lhe: Mas não há ninguém em tua família com este nome. E por meio de gestos perguntaram ao pai: Como queria que eu chamasse? Ele pediu uma tábua e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. Na mesma hora, sua boca se abriu, a língua se soltou, e ele pôs a falar, bendizendo a Deus. Todos os seus vizinhos ficaram cheios de temor, e toda a montanha da Judéia se contavam com todos esses fatos. Todos os que ouviram isso guardavam tudo no coração, perguntando: Que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava nele. Quem seria João Batista, né? Todos ficaram perguntando: Quem seria João Batista? Então Deus ele cumpriu com todas as suas palavras, com todas as suas promessas, tanto calando a boca de Zacarias, dizendo que ele só iria voltar a falar ah, depois que o processo se cumprisse, depois das palavras se cumprissem, e tanto o filho de uma mulher estéril. Depois, para finalizar, na última oração, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado pela boca dos seus santos, os antigos profetas, para nos salvar de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Mostre assim a misericórdia a nossos pais. E lembre-se de sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de nos conceder que sem temor e livres de nossos inimigos. Ó, sirvamos em santidade e justiça diante dele por toda a nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar seus caminhos, para revelar ao seu povo a salvação pela remissão dos pecados. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, nos visitará um sol que vem do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos passos no caminho da paz. E é isso, pessoal. Finalizamos o nosso primeiro livro de Lucas, um livro de muita fé, que nos ensina a ter muita fé, acreditar em todas as os milagres de Deus, de Jesus e de Deus, e acreditar em todas as palavras, quando Deus fala que vai acontecer, não importa o processo, não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa os obstáculos, não importa as aflições que iremos passar. Se ele fala que vai acontecer, vai acontecer. A gente só tem que ter força para suportar o processo. Ontem a gente foi na igreja lá e eu falei pros meninos, minha cabeça tava a milhão. Eu falei, não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo fazer nada, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. E na palavra de ontem,
Deus simplesmente falou pra mim para ser constante. Uma palavra que eu sempre falo pra todo mundo: seja constante. Você é fruto da sua constância. Mas às vezes eu sempre falo para os outros, mas eu nunca falo pra mim mesmo. Eu posso ser constante na parte física, mas às vezes não sou constante na parte de Deus. Tem dias que eu leio a Bíblia corretamente. Tem dias que eu ajoelho e faço minha oração noturna, mas às vezes não sou. Deus, ele não é um videogame que a gente tem em casa que vamos lá, jogamos uma semana, 2 semanas, depois largamos. Um dia sim, um dia não. Deus ele tem que ser constante, a palavra tem que ser constante. Então, quando ele falou isso, e depois logo em seguida eles falaram para a gente abrir o nosso coração e falar tudo o que a gente estava sentindo, eu falei, Deus, parece que eu, não sei, parece que eu senti lá Jesus Cristo pegando o coração, eu abrindo assim, ele pegando o coração, limpando assim, ó, tirando tudo que é ansiedade, preocupação com amanhã, tudo esse nervosismo. Eu falei, que isso, Deus? Falei, Jesus! Daí, nossa senhora, daí eu falei, comecei a transpirar suor lá. Aí começou a transpirar suor nos meus olhos aqui, ó. Mas por quê? Porque Deus, ele é comigo. Deus, ele sempre está comigo. Jesus sempre esteve aqui. Entende? Sempre, por exemplo, tô aqui sozinho, eu achava que tô sozinho, falando, orando, não tô tendo resposta, mas respostas virão. Então, esse Lucas, ele fala sobre isso. Ele é conosco. Ele sempre tá aqui. Ele sempre vai nos ouvir, ele sempre vai nos responder, talvez na hora certa, talvez não, na hora certa ele vai nos responder. Seja hoje, seja amanhã, seja por amanhã, seja através de alguém, seja através da palavra, seja através da Bíblia, sinais, ele vai responder. E essa é a palavra de hoje, meus amados. Muito obrigado. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tá faltando só você aceitar ele publicamente como seu suficiente salvador, hein? Ah, credo. Uma Ô, Alan. lavada na cara, uma hora dessa. Ah, bom Olá, dia, ô, Alan. Karine. Primeiramente, Karine. Bom dia, né, Karine? Ah, já você está falando demais, é 20 minutos. Rapaz, vamos ter que dar aí a medalhinha de Sim. pastor, né? Que isso? Não, meu, é que é Que muito isso, grande, meu viu, Cristiano? jovem? Que isso. Resumiu bem. Ah, cara, você falou algo muito importante, velho. Muito, muito importante, real. Deus, ele não existe. Sacou? Deus, ele é, cara. O tempo todo. E sempre foi, né? Ele é o começo, meio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, entender que a gente tem que ter realmente essa confiança, essa perseverança em orações, na leitura das Escrituras, essa constância, entender que tudo o que nós temos é dele, tudo que aquilo que aqui a gente irá de ter também é dele, e que haverá coisas que nós só acessaremos quando de fato o trabalho dele em nossos corações esteja terminado, por assim dizer. Nunca termina, mas essa parte, esse processo em questão já está terminado, para que você possa acessar com sabedoria, com o coração limpo, para que você possa ser resposta na vida de outras pessoas e para que você possa cumprir o propósito pelo qual ele te chamou aqui na Terra. Então, infelizmente, o inimigo fica setando as nossas mentes com setas, né? Ansiedade, preocupações. Nós já sabemos dos problemas, já sabemos que nós não podemos resolver, e ele cria situações para realmente abalar, né? Só que assim, a gente tem que aprender algo com ele, que ele todos os dias, sabendo que ele vai perder, sabendo que ele não vai conseguir, todos os dias ele se levanta com o mesmo gás, com a mesma força, com a mesma garra. E a gente, que somos herdeiros de Deus, na primeiro probleminha, nossa fé já se abala, a gente já se perde, a gente já quer desistir, voltar para o caminho que é onde a gente estava. Então é muito importante isso que você disse, entender que ele não existe, ele é e sempre será. Muito bom, cara. Muito obrigado, viu? Amém.